Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a ciência. Deus abençoe, irmãos. Bom, sempre temos que crer que Deus faz algo. Ele nunca fica parado. Ele sempre está em ação, ajudando o seu povo, seus filhos, da melhor maneira. Não nos falta nada, porque Ele tem suprido todas as necessidades. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, para a nossa meditação hoje. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Deus, Tu és aquele que ordena o homem o que ele tem que ministrar na terra. Não poderia um homem fazer isto com o outro, posicionar o outro, mas o Senhor é quem faz com cada um de nós. Ajuda-nos a caminhar dentro destas escrituras no espírito correto, para que o povo possa entender esta realidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Muito bem, nós vamos a esta meditação. Eu creio ser muito importante, porque Deus sempre ordena seus homens, Deus posiciona seus filhos. Vamos falar sobre apartando do caminho da luz.
Bom, para começar, a Bíblia diz o que Deus faz. E Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele, Deus, Ele mesmo deu. Isso não é o homem quem faz, não é o homem quem posiciona. Não é eu que digo, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Não é você que diz para mim, você é pastor, você é profeta, você é apóstolo, você é mestre. É Ele quem deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e assim por diante. O que nós falamos que é, pode não ser, mas o que Ele fala que é. Isto é real. O que nós queremos posicionar como tal, Ele reprova, mas o que Ele posiciona como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, aquilo permanece. Então nós sempre devemos carregar isso em mente. Não é a igreja quem faz, o homem pastor. Não é um grupo de ministros que faz um homem pastor, um homem apóstolo, um homem profeta. E nem tampouco precisa-se de um grupo de ministros para dizer que um homem é apóstolo, que um homem é profeta, que um homem é pastor, que um homem é evangelista, que um homem é mestre. Não precisa, porque tudo que os homens fazem perece. É Deus quem dá, e Deus deu uns para apóstolos. Então é trabalho de Deus, nomear é trabalho de Deus. Ele nomeou uns para apóstolos, e aquele que Ele nomeou será apóstolo, é apóstolo mesmo, não querendo, não sendo. Para si próprio, para o grupo, para pastores, mesmo não sendo, ele é porque Deus ordenou aquele homem para apóstolo. O que quero posicionar para vocês é que é o que Deus faz que é real, não o que a igreja, o que um grupo de ministros, o que um pastor em particular faz que é real. É o que Deus faz que é real. O que Deus diz que é que é, não o que o homem diz que é, que é. Amém? Glória a Deus. Porque sempre quando o homem não enxerga as coisas, Deus está dizendo, mas eles não enxergam, e aquilo está acontecendo, é o momento, e eles não podem perceber, eles não veem aquilo. Mas quando o homem diz Deus diz não é. Então você tem que saber quem é que está falando. Agora a Bíblia diz, e Ele deu uns para apóstolos. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz um homem apóstolo. Nós já aprendemos com o irmão Brana que o pastor nasce pastor. Ele não é feito pastor porque alguém pôs a mão na cabeça dele, apenas é reconhecido no companheirismo daquele outro colega como pastor. Mas ele é pastor de nascimento. Ele não é pastor porque ele formou no seminário. Ele é pastor de nascimento. Ele não é pastor porque ele está num certo companheirismo. Na verdade, através da própria Bíblia e da mensagem do profeta, quando a gente está num certo companheirismo, achando que nós somos alguma coisa, nós estamos fora de Deus, porque Deus não trata com um grupo de homens, Deus trata com o indivíduo. Então não é porque alguém está comigo ou eu estou com alguém, que esse alguém é alguém e eu sou alguém. Tanto faz ele estar comigo como não está, eu estar com alguém ou não está, não tem nada a ver com Deus. Deus fez um homem apóstolo, Deus fez um homem profeta, e Deus fez o outro pastor, evangelista, mestre. É Deus quem faz. Se Deus não fizer, em vão a gente quer ser. Em vão a gente quer pastorear quando Deus não fez a gente pastor. Nada dá certo. Você não pastoreia, você espalha. Não adianta você querer ser um evangelista e eu querer ser um evangelista se Deus não me fez evangelista. E a uns Deus deu, a uns Ele deu apóstolo, profeta, pastores,
evangelistas, pastores e doutores. Então tem que ser feito por Deus. Amém? Presta atenção, porque eu tirei estas coisas desta mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Tudo que eu for pregar hoje, vou falar mais desta mensagem, apenas usando outras para complemento. Mas está aqui, porque tudo quanto Deus faz é simples, e Deus se esconde exatamente naquela simplicidade. Agora, existe pensamento de todas as formas, todas as maneiras. O irmão Brana diz no parágrafo 105 desta mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Vamos ler o parágrafo, quase todo ou a metade dele, começando do princípio. Agora, depois de ver o lado dos ilustres e educados, permita-me mostrar-lhe o outro extremo, que consiste daqueles que vão até tal ponto que chegam a ser fanáticos, tratando de serem religiosos. Agora, sabemos bem que temos esse grupo que vai ao outro extremo. Por isso é que difiro de opinião com este grupo de irmãos que se apartaram não há muito do caminho da luz. O irmão Brana tinha uma opinião diferente deste grupo que tinha se apartado do caminho da luz. Poderíamos sempre perguntar, qual o caminho da luz? O caminho da luz do dia é a mensagem da hora. Esse é o caminho da luz. E se apartar do caminho da luz é estar em trevas. Pois nós estávamos em trevas e fizemos como o povo do tempo de Jesus, aqueles que estavam sentados, a região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós fizemos como aquele povo, e hoje nós não podemos estar apartados do caminho da luz. O caminho da luz é o caminho da primeira, segunda e na terceira etapa a luz raiou. Entende? Você tem a primeira, segunda etapa do profeta, na terceira etapa há um homem aqui que pode acender a luz. É na terceira etapa. É ali que foi apertado o interruptor, o botão, e a luz manifestou. E apartar do caminho da luz é estar contrário ao que o profeta pregou. É apartar do caminho da luz. Então nós temos que procurar ver o que foi que o profeta pregou, mostrando o caminho da luz, quando ele veio com esta terceira etapa, que é a abertura da palavra. Quando abriu a palavra, então o caminho da luz estava ali, para poder ensinar a mim e ensinar a você, esse caminho da luz. Então o profeta tinha algo diferente destes que se apartaram. Eles apartaram do caminho da luz, diz o profeta. Eles não podiam aceitar as coisas sobrenaturais. Olha, quem aparta do caminho da luz é porque não pode aceitar as coisas sobrenaturais. Lembra bem que quando o irmão Brana quis ensinar estas coisas aos pentecostais, Deus lhe deu aquela visão daquele orifício e aquele cordãozinho, que era um cordão grosso e um orifício pequeno. O irmão Brana tentando enfiar aquele cordão naquele orifício, naquele buraquinho, e aquilo não entrava, e estava desfiando tudo. O irmão Brana não sabia o porquê, mas ele está tentando fazer aquilo. Aí Deus falou para ele: não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Por quê? Porque o orifício espiritual deles é tão pequeno que a revelação, que é o cordão da salvação do dia, é grosso para o orifício deles, e aquilo não entra, não penetra na audição, no coração deles. Então o que tem que fazer? Eles vão desfiar todo o cordão. Você não pode tentar com essas pessoas, você tem que deixar quieto. Foi Deus quem disse para o irmão Brana: não tente. E é Deus que fala para mim: não tente. Deus tem que falar para você: não tente ensinar coisas sobrenaturais, que o Cordeiro saiu do trono, que há uma revelação dos 7 selos. Na verdade é sobrenaturais, mas é o povo da mensagem que tem a mensagem na mão, que tem os livros na mão destes acontecimentos. Mas não tente ensinar essas coisas sobrenaturais aos bebês da mensagem, que tiveram os bebês pentecostais no tempo do irmão Brana, e hoje nós temos os bebês da mensagem. E os bebês da mensagem não podem aceitar estas coisas sobrenaturais.
E é tempo, gente, de caminhar com a mensagem. Há o tempo de ser bebê, mas há o tempo de caminhar na luz da mensagem. E apartar desse caminho da luz é apartar da salvação, é apartar da revelação, é apartar do sobrenatural que já foi revelado. Agora, se houve um sobrenatural, você também tem que ser sobrenatural para poder entendê-lo. O natural não pode entender o sobrenatural. São Paulo diz que as coisas do Espírito de Deus nos são reveladas pelo próprio Espírito de Deus. Se eu tenho o meu espírito não revela coisas sobrenaturais, mas o Espírito de Deus revela coisas sobrenaturais para mim, para você. Por quê? Porque Ele é sobrenatural. Então, se você não tiver dentro de você o Espírito Santo, o qual é sobrenatural, você não saberá da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, porque são sobrenaturais estas coisas. Não são naturais, é sobrenaturais. E aqui o profeta diz: eles não podiam aceitar as coisas sobrenaturais, a menos que tivesse seu próprio grupo. Aqui ele especifica quem era. Se reuniram no Canadá, e a diferentes membros iam ordenar apóstolos, profetas, etc. E a coisa se tornou nada. Quer dizer, eles reuniram no Canadá e já começaram a ordenar: esse daqui é apóstolo, esse daqui é profeta, esse daqui é pastor, esse é evangelista, porque era um grupo, e quem não estava reunido com esse grupo não era. Para eles não era. Eles não aceitavam aquela pessoa ser algo a menos que passasse por eles, pelo pente fino deles. O irmão Branham diz que eles haviam apartado do caminho da luz. E quando apartam do caminho da luz, eles formam um grupo de ministros, um grupo de pastores, e todos se aderem àquilo, apartados do caminho da luz, porque não podiam aceitar as coisas sobrenaturais que o próprio irmão Branham estava pregando, e ainda não tinha nem chegado nos selos quando eles fizeram isso. Eles estavam apartando e ainda não tinha nem chegado à revelação dos selos. Pensa bem, depois que chega a revelação dos selos, o quanto o povo se aparta do caminho da luz para poder preparar seus grupos, seus membros, e iam ordenar apóstolos, profetas, e a coisa se tornou em nada. Porque não é o homem que ordena, é Deus. O erro hoje é que eles estão esperando que um grupo de pastores: você foi ordenado por quem? Logo eles dizem assim: você foi enviado por quem? Gente, nenhum grupo tem que enviar ninguém, nem eu tenho que enviar ninguém. Quem envia é Deus. A ele, e ele deu uns para apóstolo. Aquilo vai ser apóstolo, não adianta falar que não é, porque Deus o fez. Mas quando um grupo de homens faz um outro homem apóstolo, um outro homem pastor, um outro homem profeta, eles estão confusos, e eles se apartaram do caminho da luz, porque não são grupos que diz que fulano de tal é apóstolo. Eu não sou contra apóstolo. Vocês têm que saber que eu estou lendo aqui a Bíblia, e nós cremos na Bíblia. Só que o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre, eles são feitos por Deus. É Deus quem faz aquilo. E quando Deus dá um para apóstolo e profeta, e assim por diante, aquela pessoa desempenhará aquele trabalho. Ele estará andando por todas as nações, como um enviado, como um apóstolo, como um missionário da mensagem, levando essa mensagem por todos os lados. Deus tem seus apóstolos, como ele teve desde o princípio, ele continua tendo hoje, porque ele é o mesmo. Amém? Amém. Agora, eu sei que vai na cabeça de alguém e diz: você quer cognominar-te ou denominar-te um apóstolo? Eu estou dizendo que é Deus quem faz isso, o homem não faz isso. O homem não pode ser. Para começar, eu não serviria para ser isso, porque eu não gosto nem de viajar. E o apóstolo, ele é um homem que vai de um país para outro levando a mensagem. Então eu nunca vou ser.
Porque eu não gosto. Esse não é o meu ministério. Meu ministério é ficar em casa, vir para a igreja, pregar, voltar para casa, fazer o que tem que fazer. Mas não é ficar viajando para poder dizer você, então quer dizer que você é um apóstolo? Não. Eu não creio em apóstolo desta forma, eu creio no apóstolo bíblico, que Deus o faz. Se Deus tivesse me feito isso, eu seria, mas eu sei que Ele não me fez. Entende? Ele não me fez um apóstolo, então não adianta eu querer ser. Eu tenho que ver o que Deus me fez. Se Deus me fez um pastor, eu estarei pastoreando, tomando aquele casal, como diz o profeta, que ele está em problema, aquele casal está em problema, e o pastor foi feito para aquilo, para conversar com aquele casal e para amenizar a coisa e trazer os dois à doçura. Então esse é o ministério pastoral. Agora o ministério apostólico é tomar a mensagem e levar para outro país. Não é para mim. Não é para mim, pode ser para qualquer um outro, mas não é para mim isso daqui. Então eu entendo como o irmão Brana diz o que é apóstolo. Não é alguém que vai fazer, Deus o fez. E ele pega, leva essa mensagem para quem não conhece essa mensagem. Para quem não conhece a mensagem, ele pega e leva a mensagem do profeta. Ele chega num país e mostra para o povo que Deus mandou um profeta, que esse profeta teve a luz da palavra, que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi ali que o profeta começou, e a luz de Deus veio nas águas do rio Ohio, a luz de Deus, e quem não segue aquele caminho da luz está em trevas. Apartar daquele caminho da luz. Mas um apóstolo, ele faz isso, ele chega num país, não tem nada da mensagem, ele chega lá e leva a mensagem. Ele leva a mensagem do profeta, ele leva que tem um profeta, que tem um batismo, ele mostra que esse profeta revelou os 7 selos, revelou os 7 trovões. Será que nós vamos achar apóstolo hoje assim? Que sai pelo mundo, não que sai pelo país dele, não, que sai pelo mundo. Ele é o enviado, ele é o enviado, ele sai pelo mundo, fazendo aquele trabalho. E as pessoas vão ter conhecimento daquilo. Não adianta nós posicionarmos um homem, fazer como fizeram o povo lá do Canadá. Se reuniram no Canadá e a diferentes membros iam ordenar apóstolos, profetas, etc. Quer dizer, eles iam fazer aquilo, enquanto que a Bíblia diz, e Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele quem? Deus. E Deus deu uns para apóstolos. Não é o homem, um grupo de homens, de irmãos, ordenar alguém, apóstolo, pastor, evangelista, profeta. Irmãos, nós cremos no profeta, mas nenhum grupo trinitariano pôde nos apresentar o profeta, porque eles nunca creram. E ainda que um grupo trinitariano viesse e dissesse assim, William Branham, na verdade, ele foi profeta. Nós não creríamos porque o grupo disse, mas porque nós lemos as mensagens do profeta, examinamos com a Bíblia, e nós vemos que este homem foi dado por Deus como profeta para nós. Eu tenho isso, ele foi dado por Deus como profeta, porque ele colocou as coisas em ordem. O que é um profeta e um apóstolo? Exatamente para isso. Um profeta é um revelador dos mistérios escondidos, ele vem para revelar os mistérios. O apóstolo é aquele que pega aqueles mistérios revelados e leva aos países, porque ele está levando a mensagem da hora, do dia em que vivemos. Ele não sai pregando só cura divina é a primeira etapa. Isso daí ele tem que agregar. Ele começa com a primeira etapa, com a cura divina, com o discernimento, e logo chega a terceira etapa, que é a abertura da palavra, e faz a igreja solidificada na revelação, porque o lugar que a igreja está sólida é na revelação. Se ela não está ligada à revelação, ela está construída sobre areia, e ela vai ruir, vai cair. Mas Deus nos mandou uma mensagem para mostrar para nós o que é apóstolo, o que é profeta, o que é pastor. Entende? Se a pessoa não tem, a gente tem visto pessoas que não têm ministério pastoral, estão pastoreando, mas não tem ministério. E não adianta você falar para elas que elas não têm, elas creem que têm. Então você tem que deixá-las
prosseguir como se tivesse aquilo. Ai do grupo de pessoas que estão naquele ministério, porque eles não têm capacidade espiritual para discernir que o homem o qual pastoreia eles não tem ministério pastoral. O homem que está dominando sobre eles não tem ministério. O grupo não tem luz para aquilo. Ai desse grupo, ai desse irmão, desta irmã, ai de quem põe a mão e apoia um trabalho onde Deus não apoia. Não é prosperidade no trabalho que você vai dizer que Deus está apoiando, gente. A prostituição aumenta todo dia e Deus não está apoiando prostituição. O latrocínio aumenta todo dia e Deus não está apoiando o latrocínio. A mentira aumenta todo dia e Deus não está apoiando nenhum mentiroso. Não é por prosperidade, não é por mostrar grande volume de trabalho, porque isso também o mulo mostra. E ele é um cruzamento. Ele é um animal cruzado, mas ele mostra um grande trabalho, muito mais do que o cavalo, diz o profeta. Nós mexemos com tudo. E ele está falando uma coisa, passa para muro, para cavalo, para jumento. Mas essa é a verdade. Você quer trabalho? Não tem um melhor que o mulo. O profeta fala sobre isso. Agora você quer um de puro sangue? Vai num cavalo de puro sangue, porque o mulo é de sangue misturado. E gente de sangue misturado, de doutrinas misturadas, fora daquilo que o profeta pregou, sem revelação do que o profeta pregou, eles têm sangue misturado com denominação. Você não pode negar que tem um sangue bom ali. Tem um sangue bom, mas está misturado com denominação. Não está no lugar certo. Você toma o jumento e a fêmea do cavalo e você traz um mulo. Ou vice-versa. Você traz um mulo, mas ele tem sangue misturou. Agora Deus está fazendo um povo de puro sangue. É o sangue de Cristo quem te colocou no lugar que você está. É o sangue, não tem outro sangue. Assim como todos os homens na terra, eles podem diferir na qualidade, não sei como, RH, do sangue ali, eu não entendo muito bem disso, mas é um sangue só. Isso eu creio na Bíblia, de um só sangue Deus fez todos os homens. Eu creio na Bíblia. Mas um tem sangue isso, tem sangue aquilo, mas foi de um só que Deus fez tudo isso. Agora depois que veio a mistura, é que tem que tomar cuidado, porque lá no princípio foi Deus que fez Adão, mas depois misturou a Eva com a serpente, aí o sangue misturou. Porque a Eva que saiu do Adão, ela era sangue do Adão, ela era carne do Adão, ela era osso do Adão. Mas o Caim que saiu da Eva não era osso do Adão, não era carne do Adão, não era sangue do Adão, era sangue da serpente. O Caim que saiu da Eva, porque foi uma mistura tal qual você unir o jumento com a fêmea do cavalo. Amém? É cada uma que eu vou te falar, viu? E a igreja é formada muitas vezes disso. Ela toma o puro sangue, ela toma a palavra, mas ela não fica sem fazer uma mistura para trazer um grupo de mulos, uma reunião de mulos. Ela não aguenta ficar só com a coisa pura, com o sangue puro. Eva não conseguiu ficar só com o sangue puro. O sangue de Adão, meu filho, era sangue puro. Não tinha nenhuma mistura. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. Olha o sangue puro. Aí vem a igreja, a mulher, a Eva, que aponta para a igreja, e mistura o sangue puro com o sangue de animal. E traz um Caim animalesco. A sua natureza era animalesca, diz o profeta. Se a natureza animalesca, porque era a natureza da serpente, natureza de animal. E o que faz a igreja é a mesma coisa. Ela está misturando a revelação da palavra, da mensagem do profeta. O povo da mensagem está fazendo isso, misturando a mensagem do profeta com um sistema de pastores, com um sistema de grupos, com um sistema de apóstolos. E o que faz isso é um grupo de mulos. É o que se forma, é isso aí, é uma natureza animalesca. Você não pode misturar Deus com o diabo.
Denominação não é de Deus, irmão Branco diz que ela é do diabo. O sistema humano é do diabo, esse sistema de governo é do diabo, não é de Deus. O sistema de Deus é diferente. O sistema de Deus é a palavra te governar. A uns deu, ele, apóstolo, ele, Deus, é quem fez, apóstolo, profeta. Não adianta os pentecostais falar que o William Branham não é profeta. Não adianta, por quê? Porque Deus mostrou que ele é. Você examina a mensagem do profeta e vai na Bíblia e está certo. Agora você pega a mensagem pentecostal e qualquer igreja formal e nominal, você pega a mensagem deles e vai para a Bíblia, já pega fogo em Atos. Quando você encosta essas denominações em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu, que falou em línguas conhecidas, e eles dizem que tem que falar a língua dos anjos, já pega fogo ali mesmo. Ali já queima, porque é palha. Queima. Eles não chegam nem em Atos 2,38, irmãos. Em Atos 2 eles já queimam. Quando vai para chegar em Atos 2,38, já estão tudo um tição. Eles não conseguem chegar lá, porque estão mortos, estão queimados. Por quê? Porque teve um ensinamento que não está de acordo com a palavra. Quando é que a palavra diz que quando você recebe o Espírito Santo, você fala a língua dos anjos? Eu leio na minha Bíblia em Atos 2, que quando o Espírito Santo caiu, eles falaram na língua do povo que estava ouvindo. Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e assim por diante. É o que eu leio na minha Bíblia. Eles falaram. Eles estão falando em nossa própria língua materna, diziam eles. Esses homens não sabem como que eles estão falando na nossa própria língua materna. Então, quando você diz que o Espírito Santo é uma língua enrolada, que ninguém conhece, você está contrariando a palavra, está mostrando que o seu sistema foi misturado com o sistema de Deus, e quando você mistura, você forma um mulo, você forma um inimigo da palavra. Quando a igreja achou, que é chamada de Sara, ela creu que ela não dava conta, e na sua incredulidade, ela disse para Abraão: Abraão, toma a serva, toma Agar, essa egípcia, e ela vai ter um filho, e eu vou dizer que esse é o filho da promessa, eu te dou Agar para você. E Abraão entrou em Agar, e o que aconteceu? Outro mulo apareceu. Foi o que aconteceu. Você vai e veja o que era Ismael. E é dali que vem os maometanos, que são contra Cristo. Mas através do quê? De um cruzamento, de uma união que Abraão tinha um sangue puro, mas misturou com Agar, com o sangue egípcio. E por que deu um filho daquele jeito? Um Ismael, perseguidor do filho da promessa, gerado no próprio lar. Mas a incredulidade que fez aquilo, é a incredulidade do povo nos 7 trovões que forma esses mulos. É a incredulidade nos 7 selos revelados que forma esses Caim. É a incredulidade na palavra revelada dos 7 trovões é que forma esses Ismaéis. Meu Deus do céu. Agora, por quê? Porque apartar do caminho da luz. Agora, tinha que acontecer com Abraão? Tinha. Por que está acontecendo com o povo da mensagem? Tinha que acontecer também? Tinha. Tinha que haver essa união ilícita do povo da mensagem com um sistema de homens para poder formar mulos. Isso quer dizer homens sem semente. Nós vamos encontrar pastores sem semente, que não engravida a igreja com a palavra, com a semente dos 7 trovões, que a única coisa que vai no rapto é a revelação dos 7 trovões. Isso é o que diz o William Branham. E se o que me leva no rapto é os 7 trovões, eu não queria um pastor que não pregaria os 7 trovões que o William Branham pregou. Eu não queria, porque nem o pastor vai, eu também não vou. É isso que a igreja teria que posicionar. Mas parece ser tão ovelhas, ou são bode mesmo e cego. Porque ficam quietos,
Não, mas nós já temos aí, rapaz. Você tem que examinar a Bíblia, tem que examinar a mensagem. Você tem que ver que os 7 trovões é o que dá fé de rapto. E os 7 trovões foram revelados pelo 7º anjo. E os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isso está em Perguntas e Respostas 4, parágrafo 78 e outras mensagens. Está ali tudo revelado. Agora eu tenho um pastor sobre mim que diz, não, ainda vai vir um poder para mostrar o que é 7 trovões. Já veio o poder e eu sou cego e não vejo. Eu me apartei do caminho da luz, que eu não estou vendo o ministério do 7º anjo. Então vou formar, bom, na verdade um pastor sem semente só tem que agregar ao lado dele um grupo de gente sem semente. Porque o que tem semente, ele diz o quê? Você diz que os 7 trovões não foram revelados? Oh, mas eu leio aqui na Bíblia que nos dias da voz do 7º anjo é que foi revelado. E se você crê que não foi, então olha, você não é meu pastor não, eu vou embora, tchau. Deus te abençoe, muito obrigado pelo que você me deu até aqui, me pastoreou até aqui, mas agora eu vi que os selos foram revelados, que os trovões soaram. Eu vi onde os trovões soaram, eu ouvi a sua voz. Pronto, ali é o suficiente para que o próprio homem, mulher, moço, moça que percebe essa luz, saia. Quando nós percebemos que o povo pentecostal da Santíssima Trindade não tinha luz, e nós vimos a luz que o William Branham veio e mostrou, nós saímos de lá. O povo da unicidade, quando vê que eles não têm a luz, e que a luz veio através de um profeta, eles têm que sair da unicidade e vir ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo eles já ter sido batizado. Mas quando eles foram batizados não tinha luz. Precisa de ver a luz do dia, quando Deus traz aquela luz, e você rejeitar, apartar-se do caminho da luz, porque você não entende coisas sobrenaturais, e o sobrenatural foi revelado através do 7º anjo. Hoje eles podem dizer assim, fica você correndo atrás de mistério para você ver o que vai acontecer. Eva ficou atrás de mistério, você viu o que aconteceu. Eva estava errada, mas o eleito hoje não está errado de estar atrás de descobrir o que é o mistério, não. Por quê? Porque até a 6ª era, em vão se corre atrás de mistério. Eu quero saber. Deus diz, não é para agora. Não é para agora. Mas quando chega na 7ª era, aí tem um fundo que clama dentro do eleito, eu quero saber sim. Eva quis saber uma coisa que não precisava saber, e trouxe morte. Mas se eu não souber o que eu preciso saber, é aí que eu vou morrer. Mas eu quero saber o que Deus diz para eu saber, na era que eu estou vivendo. Porque Ele não diz que seria na 1ª, nem na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª era. Ele diz, mas nos dias da voz do 7º anjo. Isto é, na 7ª era. Quando isso estiver acontecendo, vocês precisam saber do mistério que foi revelado. Amém. Bom, isso é tão tremendo que a gente fica parecendo uma matraca. Fala demais da conta. Mas eu gosto disso daqui. Não tem de eu apartar disso daqui, ó. Parágrafo 103, Deus escondido e revelado em simplicidade. Agora encontramos que Ele prometeu estas coisas. Que coisas? A revelação dos selos, por isso ele está pregando Deus escondido e revelado em simplicidade. A coisa é simples. Porém o problema hoje está em que nós, como humanos, queremos educar nossa mente na via do seminário e a denominação, até o ponto em que Deus não pode nem usar-nos. Eles estão procurando educar a nossa mente, segundo a denominação, segundo o que diz o seminário, e Deus não pode nem nos usar. Ele não pode nos usar. Agora presta atenção, o que o irmão Branham diz aqui. Deus dá a um homem um empurrão, um começo para fazer algo, como por exemplo, um ministério. Isso aqui é tremendo, guarde bem. Um ministério. Logo em pouco tempo aquele homem começa a pôr atenção ao que outros dizem, e então se enreda com tantas coisas e de repente Deus o deixa só. Deus chama um homem, dá a um homem um ministério. Aí depois esse homem,
ele começa a se enredar com outros homens, com grupos de pastores, que esse grupo de pastores, grupo de ministros, outros homens, começa a falar coisas diferentes, e Deus quer usar aquele homem para tal fim. E Deus não pode usar porque aquele homem começa a dar atenção aos homens. Gente, é Deus quem deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então você não tem que dar atenção ao que os outros dizem. Se eu fosse dar atenção ao que o grupo de ministros me disse, que eu tinha que parar de semear minhas fitas, minhas pregações, se eu fosse dar ouvido a eles, eu estaria contrariando a própria mensagem do profeta, porque eu estaria liderado por homens, quando Deus fez pastores. E um pastor não tem que ser dominado por outro, e o outro falar, você para, ele para, você prega, ele prega. Nós não somos comerciantes do evangelho. Não estamos pregando o evangelho para poder ter riqueza, para que alguém esteja sobre nós e diga-nos o que temos que fazer. Nós já temos uma mensagem que Deus deu através do profeta, e você não espera Deus descer do céu e falar para você, vai e prega. Se eu estou com a mensagem na mão, Deus está me iluminando nisso daqui, eu vou entregar. Alguém diz, olha, cuidado que os 7 trovões, os 7 selos, é caminhar em gelo fino. Você sabe, pregador ou membro da mensagem, você sabe o que você está falando? Você está dizendo que o William Branham não revelou nada, e que a gente ainda está em perigo, caminhar sobre aquilo que o William Branham revelou, que é o 7º anjo, que revelaria 7 selos e 7 trovões. Como é gelo fino? Era gelo fino antes do William Branham chegar. Quando ele chegou, engrossou o gelo. Agora não tem perigo de afundar mais não, posso caminhar sobre ele, posso passar sobre ele, porque agora foi um profeta que revelou. Eu não digo que um grupo de pastores diz, eu digo que o assim diz o Senhor diz. Eu quero segurança nisso. Você não tem que dizer o que o homem diz, você tem que dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia nunca diz que Deus mandaria o 7º anjo e que ele ia morrer e depois ia ressuscitar para revelar alguma coisa. Está na Bíblia? Não está, então eu não digo. E se você diz, você é um falso. Além de ser falso, você é um híbrido. Não precisa nem falar o que é mais. Por quê? Porque a Bíblia não diz isso. Agora, se a Bíblia diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á, não vai ficar sem cumprir, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Eu creio no que a Bíblia diz, é assim diz o Senhor. Eu posso pregar isso. Isso não é gelo fino, isso daqui já é estrada pronta. Amém? Amém? Então é assim, Deus pega um homem e dá um empurrão nele para o ministério. Logo, em pouco tempo, aquele homem começa a pôr atenção ao que outros dizem. Isso quer dizer, formando um grupo. Outros dizem, aí ele vai atrás de um grupo. E o William Branham veio e diz, Deus não trabalha com grupo de homens. Então vocês têm que aprender isso, gente. Não é grupo de homens que vai te preparar para arrebatamento. É os 7 trovões que foi revelado por Deus a um homem. Foi revelado a um, não a muitos. Deus revela a um. Se ele diz nos dias da voz do 7º, não pode ser do 8º. Quando a Bíblia diz uma coisa, você tem que crer nela. Eu posso não dar conta, mas que eu creio, eu creio. Logo em pouco tempo, aquele homem começa a pôr atenção ao que outros dizem, e então se enreda com tantas coisas. E de repente, Deus o deixa só. Logo Deus busca outro homem que lhe obedeça. É o que Deus faz. Eles ficam pensando que Deus vai tratar com um homem a vida inteira. Não, Deus pega um homem, empurra ele para o ministério, prega essa mensagem, semeia essa mensagem. Depois que semeou a mensagem, aí aquele homem começa a prestar atenção a outros homens. Aí formou um grupo ao redor dele, ele começa a dar atenção a outros homens. Aí Deus deixa aquele homem sozinho. Ah, mas ele está no meio de 500 pastores, 200 pastores, 1000 pastores. Mas ele está sozinho. Deus deixou ele. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado.
deitou no colo da Dalila e pensou que ao acordar tudo estaria bem, ele seria aquele homem forte, aquele poderoso. Mas quando ele acordou no colo da Dalila, que a Dalila disse: Sansão, aí vem os filisteus. Ele levantou e disse: me livrarei. Mas esta vez já levantou e percebeu que o cabelo tinha sido cortado. E cadê força? Cadê poder, Sansão? Cadê poder, pastor? Cadê poder, evangelista? Cadê poder, apóstolo? Deitou no colo da igreja, deitou no colo da Dalila. Ela cortou sua trança, ela cortou 7 selos, ela cortou 7 trovões. Muitos pastores estão com a cabeça rapada, não tem trança dos 7 selos, dos 7 trovões que Deus revelou. Porque deitaram num sistema de igreja, num sistema de pastores, e esse sistema corta a trança. Dalila do século 20 está dentro da mensagem. Uma boa tesoura cortando a trança dos pastores. E eles perderam o poder, perderam a unção, mas eles querem levantar e dizer: eu quero mostrar para vocês que tem o poder. Mas aí vem o mundo e os prende, aí vem as coisas terrenas e os prende, aí vem a mulherada e prende os pastores. Amém. Aleluia. Agora eu não sou um anjo do céu. Eu sou homem da terra, estou sujeito às mesmas coisas, então eu tenho que me prevenir. Por quê? Logo Deus busca outro homem que lhe obedeça. Deus fala: não, esse homem aqui eu vou usar ele até o fim. Não obedeceu, Deus já troca de homem. Deus troca de homem. Aí tem pastor que tem um grande sucesso, vai e faz um grande trabalho, aí depois tem os seus problemas. E diz: mas Deus está comigo. Aí tem um grupo de gente para dizer: não, vamos mostrar que você é fulano de tal. E Deus diz: eu já deixei ele faz tempo, já deixei esse ministério, já estou no outro homem. É o que Deus faz. Aqui o William Brandt diz: logo Deus busca outro homem que lhe obedeça. Porque quando você começa a obedecer grupo de ministros, grupo de homens, Deus não pode tratar com você, ele te deixa só. Logo Deus busca outro homem que lhe obedeça. Ele encontrará a um que tomará a sua palavra, que tomará a ele, e encontrará a um que tomará a sua palavra, que tomará a revelação divina, e não se irá para um lado nem para o outro, mas se guardará exatamente sobre essa palavra. Aí eu deveria tomar os 54 Deus escondido e revelado em simplicidade, para me encerrar aqui. Amém. Vocês que estão gravando, fique com o ensinamento que está nesta fita. Não diga nada fora do que diz a fita, fique exatamente com o que diz a fita. Então não vá você dizer nada fora do que diz a fita, porque não sou eu quem diz estas coisas, mas é Ele quem o diz. Eu devo complementar isso, não sei se à noite a gente fala alguma coisa, para poder entrar em um outro ponto bom aqui, que temos dentro dessa mensagem. Mas isto é tremendo. Deus dá um empurrão no homem, ele faz um ministério, daqui a pouco ele presta atenção num grupo de homens, e Deus deixa ele só. É o que diz o irmão Brana, 103, Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus deixa o homem. Agora Deus deixa o homem, você nem fica sabendo. Sansão perdeu Deus, ele não ficou sabendo? Senhor Jesus, ajuda-nos a manter sua presença, manter seu poder conosco. Ajuda-nos a não deitar no colo de um sistema pastoral, para eles não cortar essa trança que o Senhor deu para nós. 7 tranças, 7 selos, 7 trovões, 7 eras. O Senhor já deu isso tudo para nós, está tudo revelado, Senhor. Mas se nós deitarmos no colo de um sistema pastoral, eles metem a tesoura e diz: para de falar essas coisas. E aí corta nossas tranças e ficamos sem poder. Eu não quero ficar desse jeito, Senhor. Eu não quero deitar no colo de nenhuma Dalila do sistema de mensagem. Eu quero estar fora do sistema, permanecer firme e não criar outro sistema para eu cortar cabelo de ninguém, poder de ninguém, mas deixar cada um demonstrar aquilo que o Senhor deu para ele. A uns deu apóstolos, profetas, foi o Senhor quem fez isto. Ajuda-nos a ajudar seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há uma luz em meu coração,
Senhor sempre habitará, que nos meus olhos faz despontar a formosura do seu olhar e resplandecerá a semente da luz, o amor que Deus plantou em meu coração, para um dia colher enfim todo amor que nascer em mim, brotado num jardim. Que é o coração feito por Deus para a redenção, onde a semente da fé